estamos iniciando mais um episódio da nossa série Jesus e Eu em Casa. O nosso episódio número 28, neste dia 23 de abril. Os dias estão se passando. Há um mês nós estamos vivendo esse período do isolamento social e ontem o governo do estado de São Paulo decidiu que nós ainda teremos mais alguns dias, pelo menos umas 2 semanas, até o período da reabertura gradual do comércio e das outras coisas. E eu espero que Deus te abençoe enquanto nós aguardamos e também reconhecemos o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero meditar com você hoje, continuando a nossa reflexão em Atos dos Apóstolos, eu quero meditar num tema muito importante. Como lidar com as crises? Crise versus oportunidade. A crise, ela acontece pelos mais variados motivos e nos mais variados momentos da nossa vida. Algumas pessoas lidam com a crise como o primeiro passo da derrota. A crise chegou, a derrota chegou. Outras pessoas lidam com a crise como uma oportunidade para mudar algumas atitudes, para vencer de uma maneira diferente. E eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ali narrada em Atos dos Apóstolos, viveu a crise como uma oportunidade de Deus. Você vê isso em vários textos, mas me parece que a maior oportunidade que eles enxergaram em meio à crise foi quando o primeiro cristão foi morto por causa do evangelho. O capítulo 6 de Atos dos Apóstolos narra que foram escolhidos diáconos para a igreja, que eram auxiliares dos apóstolos na comunidade, e um deles era Estevão. Ele era um homem cheio do Espírito, e isso causou muito desconforto com os judeus, e ele começou a ser perseguido e ele foi apedrejado. E Atos capítulo 8 narra que enquanto ele estava sendo apedrejado, Paulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aí, o capítulo 8, 9, 10 por diante vai narrar o que esses homens fizeram a partir da perseguição. Alguns que foram para a região de Samaria, eles iam pregando o evangelho, e Filipe, que era o outro diácono, ele atendia multidões que unânimes, elas vendo os sinais e maravilhas que o Senhor operava, se entregavam ao Senhor. E depois a gente vê que Filipe prega para muitas pessoas. Depois há um grande avivamento numa região chamada Antioquia. E lá em Antioquia, os discípulos, fortalecidos por um outro discípulo chamado Barnabé, eles começam a ser chamados cristãos diante do avivamento e do crescimento espiritual que eles estão recebendo da parte de Deus. O que eu quero dizer para você nesse dia? Nós podemos olhar para os problemas que nos cercam agora, por conta da pandemia do Covid-19, e sofrermos, olharmos para as nossas empresas e percebermos o caos, olhar para a economia, olhar para a política e olharmos para tudo isso e nos desiludirmos. Só que há um outro caminho. Alguns dias atrás eu estava conversando com o César Polidoro, que é um radialista aqui de Americana. Ele tem um programa do qual nós temos ali um trecho daquele programa para levar uma mensagem. Eu sou um dos pastores que leva a mensagem da igreja presbiteriana. E ele me dizia, olha, pastor, algumas pessoas estão usando esta crise para gerar oportunidade para os seus negócios, e elas têm desenvolvido novas ideias e elas têm atingido mais pessoas. E elas estão outras,
estão se perdendo, somente lamentando. Quando eu ouvi aquilo do César, eu pensei, isso também tem a ver com a nossa fé. Algumas vezes nós olhamos para o problema e nós simplesmente nos desiludimos diante da grande barreira que está diante de nós. Mas nós podemos olhar para essa dificuldade que enfrentamos agora como uma oportunidade de crescimento pessoal, de desenvolvermos mais o nosso comprometimento com o Senhor. Nós podemos olhar para isso como uma oportunidade de crescimento familiar, aproveitarmos o tempo dentro da nossa casa, melhor em família. Nós podemos aproveitar isso para sermos mais generosos e abrirmos a nossa vida para mais pessoas. Enquanto igreja, nós podemos aproveitar isso para levar a mensagem para mais pessoas. Eu estou tendo a oportunidade de pregar através da tela para pessoas que eu nunca havia conversado na vida e estão sendo abençoadas. Nós podemos aproveitar os tempos de dificuldade como uma oportunidade de Deus. Reavalie a maneira como que você enxerga esse tempo. E isso pode ser uma grande oportunidade para você se reinventar, para você ter novas ideias, para você deixar algumas coisas para trás, para você avançar a novos lugares. Deus nos dê esse discernimento e nos fortaleça para enxergarmos esse tempo como uma oportunidade de Deus para nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a enxergarmos o Senhor dirigindo a nossa história e nesse tempo nos dê discernimento do que nós devemos fazer para continuarmos avançando. Dê direção a cada um que me ouve nesse dia. Nos fortaleça e nos abençoe a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te dirija os passos e te fortaleça na sua caminhada.